For Life, a empresa do sistema imunológico. Fala, meu pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Vamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta hoje. Por um acaso, você sabe me dizer a diferença de paradigma para tradição? Com certeza você já deve ter ouvido falar nessas duas palavras, né? Tanto paradigma como tradição. O paradigma, pessoal, é um modelo, tá? É um exemplo que ele serve de modelo, tá? Então você já deve ter ouvido muito falar sobre quebra, né? Quebra de paradigma, né? Então nós temos que quebrar alguns paradigmas e tal, porque foram modelos que foram criados, né? E de repente esses modelos eles acabam ficando obsoletos, né? Eles acabam ficando ultrapassados e têm que ser quebrados, tá? E tradição, por um acaso você sabe o que vem a ser tradição? Tradição é o ato ou o efeito de entrega, de se transmitir alguma coisa. Aí a gente fala, a gente pode falar de fatos, ritos, lendas, enfim. Tradição é isso, vai passando esse tipo de coisa de geração em geração. Então eu vou te contar uma historinha, tá? Que vai te abrir a mente. Um certo dia, um certo domingo, do Dia das Mães, estava a mãe e a filha, e elas estavam cozinhando, e elas iam fazer pernil de porco. Então a mãe, todos os anos, né, no Dia das Mães, ela fazia isso com a filha. E ela cortava, né, o pernil, dependendo do tamanho, né, do porco, né, mais ou menos grande, né, ela cortava, né, esse pernil no meio, então ela assava ele partido no meio. Aí um certo dia a filha perguntou, mãe, deixa eu te fazer uma pergunta, isso depois de anos e anos e anos, por que a senhora, toda vez que vai fazer o pernil, a senhora corta ele no meio? Por que não assar ele inteiro? Aí a mãe olhou para a filha assim, boa pergunta. Eu vou perguntar para sua avó, a minha mãe, porque eu aprendi a fazer dessa forma com ela. E aí, na hora de desejar Feliz Dia das Mães para a avó, né, elas perguntaram. A mãe da menina perguntou, mãe, a minha filha perguntou por que eu corto o pernil para assar. E eu não soube responder porque eu aprendi com a senhora. Mãe, por que a senhora corta o pernil para assar? Não, minha filha, deixa eu te explicar. É que naquela época que você era criança, que você via a mãe fazendo isso, é porque o forno era pequeno e eu tinha que assar o pernil de 2 vezes, não tinha como colocar ele inteiro. Não é como hoje que tem esses fogões enormes que cabem uma peça inteira dentro do forno. Entenderam? Olha só, uma tradição foi criada. Certo? Foi criada uma tradição, né? Da avó para a mãe e para a filha, entendeu? E ela nem sabia o porquê fazia daquele jeito, ela simplesmente fazia porque aprendeu com a mãe, mas nunca o questionou. Virou uma tradição, entenderam? Então, e assim acontece muito, né? Em diversas áreas, né? Agora voltando para as artes marciais, semana passada tinha um aluno meu, né, o Miguel, ele estava perguntando para o Sensei Claudio No, nosso Sensei lá da escola, né, faixa preta, né, o Miguel é faixa marrom de judô e faixa azul de jiu-jitsu. Aí ele perguntou, Sensei, o senhor sabe me dizer o porquê que quando a gente vai amarrar, né, arrumar o kimono e colocar a faixa, a gente não fica de frente para os mestres? Os mestres que eu falo é aqueles que a gente coloca fotos falecidos, né? Aí Jigoro Kano, o Genshin Funakoshi, o Hélio Gracie, Carlos Gracie, enfim, o Mitsui Maeda, o Konde Koma, né? A gente sempre, quando a gente vai começar o treino, a gente faz a reverência a eles, né? E a gente tem essa tradição de não se recompor de frente para eles. Então a gente vai para uma parede distante ou do outro lado que eles estão, por exemplo, se eles estivessem aqui, né? Se esse aqui fosse a foto deles, a gente ia amarrar a faixa na frente da outra parede. Aí ele perguntou para o Sensei Claudio No, que tem muito tempo de karatê, só de faixa preta são, nossa, acho que 28 anos ou mais,
O Sensei Claudiano falou, eu vou pesquisar. Ele também não sabia responder, certo? Isso é uma tradição do judô. Na minha escola, no jiu-jitsu eu ensino isso para os meus alunos também, porque eu aprendi dessa forma, mas eu nunca fui buscar o porquê, porque me ensinaram desse jeito. E até hoje eu faço, mas nunca fui procurar o porquê. Aí eu falei para eles dois o seguinte, que existe a ordem das coisas não escritas, tá? Algum sensei antigo, né, adotou essa metodologia. Agora aqui é a minha opinião, não estou dizendo que isso é uma verdade, mas aqui é a minha opinião. E adotou isso como uma forma de respeito para com os falecidos, né, não se recompor na frente deles, certo? Então, se procurar nos manuais, nos livros, as pessoas não vão achar o porquê. Pode até ser que tenha, mas até agora não achamos. Mas foi uma tradição que foi criada de repente lá atrás e veio passando de geração em geração em geração, etc e tal. Vou dar outro exemplo. Eu, quando comecei a treinar jiu-jitsu, a primeira técnica que eu aprendi foi a kimura na guarda fechada. Foi a primeira técnica que eu aprendi. E adivinha qual é a técnica que eu ensino para os meus alunos? A primeira, a kimura na guarda fechada. É uma regra? Não. Tem que ser assim? Não, mas eu faço isso porque foi a primeira coisa que eu aprendi. Então já virou uma tradição. E se vocês perguntarem para os meus alunos, todos eles vão dizer que a primeira técnica que eles aprenderam foi a kimura na guarda fechada. E provavelmente eles, quando tiverem o dojo deles, vão fazer a mesma coisa, e os alunos dele a mesma coisa, porque virou uma tradição que eu comecei no meu dojo, né? Porque eu aprendi com o meu primeiro professor, né? Nem sei se é uma regra para ele, mas naquele dia a primeira coisa que ele pediu para eu fazer, que ele me ensinou, foi kimura na guarda fechada. Então, pessoal, essas tradições elas vão passando de geração em geração, né? E não tem nada de errado nisso. Teria alguma coisa de errado se fosse uma coisa antiética, se fosse uma coisa que denegrisse a imagem, né, da modalidade, alguma coisa que fugisse dos padrões, né, da filosofia das artes marciais, aí seria errado. Mas como é uma coisa que agrega, que soma, olha, se você for na nossa escola de artes marciais, todo mundo que chega coloca o chinelo apontando para frente, certo? Eles entram de costas e deixam o chinelinho apontando para a rua, para a saída, né? Porque eu comecei a ensinar dessa forma, porque eu aprendi dessa forma. E como foi que eu aprendi? Eu aprendi isso que lá nos primórdios dos tempos, os samurais, os guerreiros, eles deixavam seus calçados de frente, né, para não perder tempo se calçando. Então se soasse, tocasse o sino de uma invasão de algum inimigo e tal, eles estavam prontos. Eles saíam do local de treinamento, do dojo, e calçavam, né, as suas sapatilhas, chinelos, seja o que fosse, e iam para o combate. Não se perdia tempo, né, virando e ajeitando. Se encaixava e aprendia dessa forma, e assim eu ensino para os meus alunos. Certo? Isso não vai diminuir nada a tradição, na verdade agrega. E assim outras coisas que eu aprendi no judô, outras coisas que eu aprendi no karatê, que eu trouxe para o meu dojo de jiu-jitsu. Certo? Algumas coisas que foram perdidas, que eu tenho certeza que quando o Mitsui Maeda, o Konde Koma, né, ou outro mestre que eu esqueci, que na verdade veio antes do Mitsui Maeda, pela Marinha Brasileira, deve ter ensinado tudo isso aí, toda a forma de complementar tudo, mas as coisas vão se perdendo. Algumas coisas vão perdendo a origem, vão perdendo, né? Mas eu tento manter a tradição. Então, pessoal, é isso, né? Para a gente entender um pouco, né? Paradigma é uma coisa, é um modelo, e tradição é uma coisa que se vai passando de geração em geração, tá certo? Então era isso que eu queria conversar com vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa um comentário aí, tá bom? É sempre muito importante para nós. Pessoal, estamos juntos sempre. Forte abraço.